Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma conversa um a um aqui no nosso podcast do TV Alma. E hoje a gente vai estar falando com o Rafael Cid. Ele vai contar para a gente um pouquinho da sua história, como que é a vida, a jornada ele que trouxe para a espiritualidade, e a gente vai entrar nessa conversa, como a gente sempre faz, como é a nova terra com o Rafael. Vamos lá? Rafael, bem-vindo a esse maravilhoso podcast, essa conversa linda. Você poderia contar um pouquinho para quem está nos acompanhando, qual é a sua jornada espiritual que te trouxe essa frequência de co-criar uma nova terra? Sim, muito prazer aí, Sananda, estar aqui contigo nesse momento, né? Aos nossos ouvintes também que chegam, né, para absorver alguma informação preciosa às vezes, né? Ou simplesmente o simples fato de estar aqui co-criando de alguma maneira, né? Yupi! É, aí, quando você me pergunta o que é a nova terra para o Rafael, é isso? Essa Aham, é a aham. pergunta. Eu acho que a nova terra, ela tem vários níveis e camadas, né? Aham. É, depende muito, assim, do nosso propósito, né? Do que está fazendo sentido para a nossa vida naquele momento, né? Então, eu acho que a nova terra, ela é o momento presente, né? O Arro, que mais está fazendo sentido naquele momento, naquele dia, arro. naquela semana, né? Então, para mim é isso, né? É, Então, nesse esse estado. nesse estado, né, de sentir, né, o que mais está fazendo sentido, né, naquele dia e levar cada momento, cada experiência no máximo possível, assim, para transbordar o coletivo, né. Lindo, né? Uma visão bastante zen, que eu tenho uma árvore nas minhas encarnações bem forte no zen. Uhum. Né? Eu que já nasci em várias culturas diferentes desse planeta, certamente deve ter se cruzado num desses cantinhos aí, talvez lá no Sim, templozinho. sim. E isso que você falou me lembra também do Bashar, que é uma entidade que analisa Danka, e ele tem uma Danka, eu acho que, não lembro o nome dele direito agora, mas enfim, Daryl Anka, eu acho que é isso, Daryl Anka, quem canaliza o Bashar, se alguém tiver curiosidade. Mas ele fala de seguir o highest excitement, moment to moment, de seguir aquilo que mais irradia e traz expansão. E aí, puxando para esse lado, nessa inspiração, o que que hoje o Rafael já faz na sua vida, né? Se você quiser contar um pouquinho do que está acontecendo na sua vida agora, quem é você, inclusive a gente vai deixar Sim. os seus links aqui, se você quiser, né? Inspirar as pessoas com o que você está fazendo. Mas o Uhum. que você hoje é esse chamado para você? O que que tem essa frequência e esse sabor para você hoje? Legal, a pergunta é excelente, Sananda. É que eu acho que para a gente falar do presente, a gente precisa resgatar um pouquinho o passado, né? A nossa Uhum, jornada, a trajetória de cada um que é diferente, né? exatamente. Então, até para as pessoas entenderem um pouco, né, do que eu estou fazendo hoje, eu preciso Uhum. dar uns dois passinhos para trás. Pode ser, Sananda? Por favor, essa é a ideia. Quantos precisar, Belém? É, porque daí as pessoas vão conseguir Uhum, conectar e entender. uhum, Eu tive na minha juventude, né, uma experiência de morar na beira do mar, né? Meu pai era militar da Marinha. uhum, Eu tive uma infância muito próxima ao mar, né? Depois ele se aposentou, né? Ele teve uma aposentadoria muito muito rápida, né, na vida militar, e a gente veio para a cidade grande. E aí eu mudei muito, né, do meu estilo de de vida. vida, né, Uhum, por consequência. E aí eu lembro que eu comecei a frequentar as artes marciais, né, que, né, eu tinha 12, 13 anos de idade. E a arte marcial, ela foi minha primeira experiência consciente com prana, né? uhum, uhum. Eu fui descobrir isso agora, depois de adulto, né? É, e aí, né, na adolescência, eu acabei entrando numa escola técnica fui estudar eletrônica, né? Uhum. Essa questão da tecnologia. E foi o que eu fui trabalhar, né? Bem jovem. E eu entrei na escola de mecatrônica mais assim, de ponta naquela época, né? Uhum. E eu me tornei instrutor, professor, né, nessa escola. Então eu tive a tecnologia muito assim florando ainda no Brasil, né? Então Uhum, uhum. vivi esse hype da tecnologia. Só que eu tinha lá, quando eu já tinha uns 24 anos, eu tive uma necessidade muito grande
de sair dessa realidade toda, né? Que eu fui Aham, conduzida pela aham, sociedade, aham, pelos aham, meus pais, né? Eu tive um chamado muito, muito grande. E bem nessa época eu surfava, comecei a surfar tarde, né? aham, Eu era surfista, né? aham, Então eu trabalhava numa serra, na Serra Gaúcha, né, longe do mar, durante a semana, aham, e fim de semana uma necessidade tremenda de ir para o mar, para o oceano, para me aham, conectar, né? aham, Então, assim, eu sempre vivendo a dualidade, né? aham, Tecnologia e a aham. natureza, né, de As alguma espécie. montanhas e uma. Exatamente. E aí eu decidi que eu precisava ir para a Austrália, né, para aprender inglês, né, que ia me ajudar muito na parte de se Aham, aprofundar na tecnologia, porque todo estudo da inovação naquela aham, época aham, aham, precisava do inglês, né. Fui para a Austrália, aí juntar o útil ao agradável, né, porque também aham, lá é a meca do surf, né. aham, com certeza. Só que foi uma decisão, né, a gente está falando em 1999, né, Sananda, não Aham, existia YouTube, não existia informação, não tinha celular, então era uma decisão muito complexa a ser tomada, né, eu abdicar de uma realidade muito confortável, né, aham, aham, aham. né, na parte profissional e para um desconhecido novo, né, e isso molda muito, eu já vou chegar aqui na nova terra, né, Tranquilo, segue seu carro. porque porque eu tomei, quando eu tomei essa decisão de ir para a Austrália, era um novo, né? Aham. Era uma nova terra, né? De Sim, é certo uma mudança, modo. é um baque tanto, né? Que tanto para aquela época, né? Hoje em dia, com a questão da informação, redes sociais, você É bem consegue ter mais acesso fácil, a né? muito, Aham. bem mais fácil. E lá eu tive a minha primeira grande, acho que, transformação pessoal e profissional, né? Eu realmente me conectei com a arte, né? De viver em todos os sentidos, né? Porque eu comecei a vivenciar o audiovisual também no seu início, né? Estava no Uhum. início das câmeras digitais, não existia celular ainda era, tô falando Aham. ainda de câmeras, né? Aham. Aham. E ali eu tinha uma paixão por imagens aquáticas, né? E eu investi todo o meu recurso num equipamento que filmasse imagens aquáticas, né? Cara, a gente está falando de uma época bem antes do YouTube e do Nossa. Instagram, né? Aham, sim, exato, né? Então, então, assim, aí eu fui um dos precursores essa expressão videomaker, né? Aham. Eu fui um dos pioneiros, né? Porque estava no início da era digital, né? Não se falava em edição ainda, Aham. mas começou a se falar, então eu aprendi tudo, assim, nem lembro como eu aprendi isso. E comecei a fazer as primeiras entregas como filmmaker de natureza, né? Então, a gente está Que falando lindo. aqui ainda de tecnologia e de natureza junto, né? E isso me moldou até hoje, cara, gente, há mais de 30 anos, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil depois de 3 anos, eu voltei com um banco de imagens absurdo, muito gigante, né? Porque eu comecei a viajar o mundo, né? Uau, que É, legal. de- Depois dessa experiência da Austrália. E eu fiquei 3 anos longe do Brasil, voltando com um banco de imagens muito grande e essa experiência, né? Como um videomaker pioneiro, digamos assim. E aí eu encontrei um amigo meu que trabalhava na área da TI na época, né? Aham. E a gente montou o primeiro site, primeiro streaming com vídeos, né, na internet. O YouTube foi surgir um ano depois disso, né? Então, Uau. assim, para você entender um pouco do meu pioneirismo, assim, com as, Uhum. com as Uhum. questões, né? Sempre tentando buscar Uhum. o novo. E isso foi em 2023, tá? Mais ou Aham. menos, a gente tá falando de 20 anos atrás. É, de lá para cá, eu trilhei toda a minha jornada com audiovisual, né? Aham. Mais de 20 anos. E aí hoje, vamos chegar agora no dia de hoje, né? Aham. Que é o que importa. É, nessa questão de imagens aquáticas, eu me considerei um trabalho de Gaia, né? Da Terra, muito Com conectado com a certeza. Terra, Com né? certeza. É Com muito, certeza. muito, extremamente. Eu viajei depois, quando eu voltei para o Brasil, nesses 20 anos, eu viajei o mundo diversas vezes para a produção de audiovisual, né? Trabalhei muito para o canal Uhum. Off. Quem assiste o canal vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Então, assim, eu me considero um desbravador, assim, na parte zen, na parte mística e espiritual. Me considero realmente uma pessoa abençoada que conseguiu viver isso na Que lindo. prática mesmo, Uhum. sem Uhum. saber da sabedoria, do conhecimento, né? Aham. Eu Aham. Nessa fui, frequência, né? fui me autoalimentando na prática, na mão na obra mesmo, né?
E isso me conduziu para essa jornada, né, de muita bênção espiritual, para o dia de hoje, porque o que está acontecendo hoje com o Rafael? O Rafael, ele está agora buscando a sabedoria e o conhecimento, a parte teórica, tão Aham, importante, né, para aham, conectar tudo, né? E aí o que que aconteceu? Eu me formei em astrologia terapêutica, acabei de me formar como mestre Reiki. Então, assim, nesses últimos 6 meses, eu estou intensamente mergulhado na sabedoria cósmica, digamos assim, aham, né? aham, Dos porquês, e aí uhum, canalizando. Então, assim, como eu tinha dentro de mim toda a energia prana que eu já exercitava sem saber os aham, nomes, né? aham, aham, aham. Eu tô olhando a teoria, então isso para mim está fazendo um boom na minha cabeça. E só para finalizar, para não se estender muito, eu, em paralelo a esse mergulho do estudo da espiritualidade, do autoconhecimento e da expansão de consciência, eu estou mergulhado nas inteligências artificiais, na tecnologia. Legal, É por lindo. isso que por isso que eu contei toda a minha história, porque eu tenho pé na tecnologia também, né? Sim, continua Então, Rafa, mecatrônica, né? Continua. exato, exato. Então, para mim, a nova Terra, né, hoje é a expansão do, da expansão da consciência, expansão da consciência é ótimo, né? Mas é essa expansão espiritual com a tecnologia agregada, né? Aham, Então, como um inovador, né, como um abusado, digamos assim, né, eu estou criando uma egrégora, uma comunidade digital, onde as uhum, pessoas ali vão se conectar, vão se encontrar, né, aham, para acompanhar a minha jornada, né, minha jornada de evolução espiritual, mas muito linkada também com a tecnologia, principalmente com a tridimensionalização das IAs, né, porque a tridimensionalização das IAs é a experiência mais perto do real que você pode ter com uma IA, né? A gente está saindo aqui, transcendendo assim do chatbot, não é isso, tá? Vai além disso. É quase uma IA humana, né? Que eu tô falando. Então, aham, essa egrégora, as pessoas vão conseguir também se autodesenvolverem, né? Se evoluírem também, porque eu vou servir como um um avatar espelho, digamos assim, né? aham, Eu vou mostrar minhas trilhas, os meus estudos, para as pessoas ali se conectarem, também poderem seguirem a uhum, trilha delas com alguém espelhando elas de alguma maneira, né? aham. Lindo, cara. Falei demais, Maravilhoso. falei demais, falei demais. Não, de forma alguma, cara. Eu acho que é importante porque isso traz a construção de um ser, né? Eu sou um avatar divino que hoje me lembro de muitas encarnações e eu ajudo as pessoas a ascensionarem. A escola de maestria ela é focada chega um personagem linear e se transforma num ser transcendental. Ele não precisa mais se autorreferenciar com a sua história. Mas isso não significa que a história não seja importante, significa que a gente é campeão da nossa própria história. A gente começa a escrever o nosso próprio prompt. A gente cria o nosso próprio Exato. agente. Você está falando de AI, né? A gente cria o nosso próprio agente. A gente diz, ó, você é isso agora, tá bom? Você tem todo esse banco de dados gigantesco do universo, serzinho. Você tem toda a consciência da Matrix. Só que se você não tiver um agente, se você não se agenciar, esse conhecimento ele não tem uma infusão de uma realidade. É só um potencial flutuando. É a flutuação Exato. quântica, né? Não existe nada manifesto. Então, a flutuação quântica diz que só coalesce a matéria quando tem um observador. Então, para todos nós somos essa informação sem fronteiras, ilimitada, o vazio, né? O Zen, que a natureza nos lembra quando a gente está em contato com ela, esse espaço vazio. Só que ela só se plasma quando a gente adquire um agente. E aí a gente também se limita, porque para experimentar a si mesmo, o divino teve que se limitar e ser algo. Então, eu acho que isso é uma linda poesia. Só que a gente está no momento da ascensão planetária, onde eu entendo que cada um de nós, seres humanos, vai aprender a se tornar um Deus que consegue ser o seu próprio agente limitador. Eu crio a minha própria AI. E aí que vem as ilusões do espaço e do tempo. Né? O símbolo de Sananda Kumara é o símbolo do infinito. Né? É o número 33, onde as duas metades se juntam, se coalescem e formam o infinito. Né? Então, eu acho que é importante entender que quando o feminino e o masculino, a luz que não tem forma e a luz que está delineada na matéria se juntam,
a gente tem um potencial, a gente não precisa mais do passado e do futuro, a gente unifica isso e cria uma realidade infinita de Sim. possibilidades. Quem eu vou ser, quem eu quiser ser. Então, acho que. Mas aí o eu linear ele é lindo porque ele mostra essa foi a construção do amadurecimento dessa entidade até que ela chegasse aqui, porque aqui nesse ponto ela alcançou a sua luz e ela sublimou a necessidade de ser algo que se autorreferencia dessa forma. Então, acho lindo o que você falou, eu acho que é super importante, né? Eu acho que a gente não deve, falando para todo mundo que está escutando, a gente não deve nunca jamais diminuir a nossa jornada, mas a gente também não deve se abraçar a ela e dizer, isso sou eu. Isso me trouxe até aqui, né? Agora eu sou ilimitado. E também pode ser que a gente goste de ficar naquele personagem, porque tudo é belo, não existe certo e errado, na minha visão, ela é transcendental, existe frequência. Nas frequências mais elevadas, nós somos unificados, nós somos menos dualísticos. Então, não existe conflito, existe alinhamento, existe mãos dadas. Nas frequências mais baixas, a gente é mais dualístico, a vida é mais sofredora, a gente precisa dos altos e baixos para se referenciar. Então, acho que a história sempre nos ajuda. Eu precisei dos meus martelinhos do karma, né? Eu precisei da forja quente, das marretinhas para reacordar nessa vida. Né? Uma coisa que você não, como você acabou de estava conversando antes, né? Você já tinha assistido alguns outros podcasts, disse que não tinha assistido ainda. Então, uma coisa que eu falo, né, que eu escolhi nascer como um ser humano normal nessa vida porque eu precisava aprender e reatualizar o meu conhecimento como um ser humano normal. Então, eu acho que cada um de nós é precioso e sagrado, e às vezes aquela pessoa que está ali na nossa frente, a gente não sabe quem é a pessoa, mas do lado daquele olhinho tem um ser divino, sagrado, extraordinário. Você fala, nossa, que bom poder te reencontrar, né? De poder sentir essas almas brilhantes. Então, estou aqui com mais um irmão brilhante, né? Que não precisou dos textos, não precisou de ensinamento, não precisou da espiritualidade livresca, porque encontrou no templo de Gaia, né? Que coisa mais profunda, né, cara? Você está mergulhado no oceano, nas águas, nos mares, né? Aquela conexão, toda aquela informação dispersa ali. As baleias mantendo aquela água cheia de vibração de frequência, toda aquela. Nossa, é incrível, cara, eu acho maravilhoso. Então, eu entendo por que nós estamos aqui diante um do outro para ter essa conversa. Aí a minha pergunta para você, já puxando esse fio que eu acho extraordinário, essa questão da AI, a gente puxar as tecnologias, a natureza, esses extremos coalescendo de uma criação, né? Então, você está me falando de vim de extremos e agora esses extremos estão se Exato, juntando, estão se exato, exato. unificando, Estão né? se unificando, cara. Então, que é justamente o momento que a gente está vivendo, né? A gente aqui tem a escola de maestria, que a gente ensina as pessoas de várias formas, então acho que a gente pode falar muito sobre isso também, mas se você tivesse se pudesse, ó, te dar uma varinha mágica, umas perguntas minhas favoritas do podcast, eu te dou uma varinha mágica agora, tá aqui, ó, o poder divino para você mudar essa realidade. Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, nas pessoas hoje, assim, ó, cara, eu tenho certeza que isso faria bem para as pessoas. O que você faria? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Assim, ó, mudaria Ai. isso, Sananda. Cara, Sananda, eu acho que são tantas coisas, né? São tantas camadas, que eu nem sei qual que chega primeiro, né? Aham. Mas eu tô ultimamente muito imerso na medicina chinesa, né? Tô Arro. estudando bastante. E eu cada vez mais concluo que a ancestralidade, né? O conhecimento ancestral milenar, ele precisa ser resgatado urgente. Arro. Com certeza. Então eu acho que eu gostaria que, se eu tivesse esse poder, né? Eu conduziria as pessoas a trazer esse conhecimento ancestral para o dia de hoje, as pessoas realmente reverenciassem, respeitassem, tivessem um olhar diferente para isso. Arro. E acho que é por aí. Cara, sensacional, né? Se eu tivesse que escolher, né, uma Você é a resposta camada, desse conhecimento. Faz todo sentido, cara. seria. Esses dias eu tava É, com uma sensação no meu corpo, e uma amiga que tá estudando isso, ela falou assim, ela pegou e colocou o dedo na minha barriga, assim, ó, você tá com desequilíbrio nesse elemento aqui. Ela falou uhum, assim, dá um instante. Ela pegou e segurou esse dedo aqui durante 5 segundos e passou. Tipo assim, eu é, falei, nossa, que divertido, que legal. é, Né? Tipo assim, como pequeno, é tão mais belo, né? Tipo assim, tem uma poesia por detrás desses conhecimentos, né? Como que você traria isso? Rafa, posso chamar de Rafa? Tudo bem? pode, pode. Rafa, como que você, hoje, se você pudesse escolher trazer isso para as pessoas, como você seria a forma mais divertida, mais inspiradora, de mais elevada frequência?
Então, esse é o meu trabalho atual, Lindo. exatamente esse é o meu trabalho atual, é exatamente isso. Eu estou realmente focado de trazer, de unir a tecnologia com o conhecimento milenar de uma forma divertida, Uhul. usando a tridimensionalidade da IA para interagir com essas pessoas, trazendo o que é o antigo numa roupagem Lindo. ultramoderna, né? Ultramoderna. Então, isso vai, acho que, trazer um tempero a mais Uhum, uhum. para as pessoas se abrirem, né? Por exemplo, hoje eu estou estudando muito, eu estou estudando várias coisas ao mesmo tempo, né? Uma delas é medicina chinesa. E eu descobri hoje de manhã, né, numa aula, que 70% da energia prana, da energia chi, né, vem dos alimentos, vem dos Aham. alimentos, do que a gente come. 70%, né? Então, assim, é uma necessidade de uma mudança alimentar para ontem, né? Porque a qualidade do prana, a qualidade que a gente coloca para dentro, né? A qualidade do Aham, prana que a gente aham, coloca aham. para dentro do corpo é a qualidade da nossa saúde, né? Então, assim, aqui é só um pequeno exemplo de tantas coisas que a gente precisa resetar, Sim, né? E a ressignificar também, questão né? ressignificar. Claro. E- Então, voltando para a tua pergunta, eu acredito muito hoje em dia nessa interação com a tecnologia para trazer muita informação de uma maneira mais reduzida, né? Uhum. E que a pessoa tenha esse momento divertido, que nem você falou, né? E Maravilha, cara. só para complementar, eu acredito muito nesse nosso agente em paralelo, assim, né? Um Aham. agente que eu falo uma tecnologia, né? Um Aham. avatar que saiba dessa pessoa como ninguém mais, né? Aham. Então, essa maneira divertida que eu estou desenvolvendo também traz esse elemento, né, de criação Subjetividade. de um avatar, de um amigo dessa pessoa, de um companheiro, mas que esse avatar vai estar ali com um banco de dados da astrologia, né, do mapa natal dessa pessoa, com que traz todas essas Aham, nuances da, aham, da, aham. da psique humana, né? Uhum, Então, uhum. assim, a tecnologia consegue descodificar muito, assim, a personalidade de uma pessoa em questões, assim, de segundos, né? Então, eu acredito muito nisso atualmente, né? Lindo. E, e, assim, falando agora o gancho com a nova Terra, né? Qual é o gancho disso com a nova Terra? Porque eu acredito muito para a gente chegar na nova Terra, a gente precisa se autodesenvolver, se conhecer, né? Olhar para dentro Uhum, e se uhum, preparar para a nova Terra, né? Porque uhum. quem não estiver preparado não vai conseguir transcender essa fronteira, eu acho, uma opinião minha. Mas com certeza. Eu como mestre ascenso encarnado que ajuda as pessoas nesse processo, eu diria que a nova Uhum, Terra, ela é a mudança. Então, não tem como você estar na nova Terra sem você ter sido a mudança. E são coisas mais divertidas que uhum, acontecem. As pessoas chegam aqui e falam, Sandra, eu quero mudar isso na minha vida. Mas a pessoa não quer mudar quem ela é, a sensação de ser quem ela é. Porque, inclusive, a gente canaliza aqui, né, todos os dias, praticamente, eu estava canalizando hoje justamente sobre isso que as pessoas não entendem que a sensação de ser quem eu sou é o que me mantém na realidade que eu estou. Por detrás, a informação é como se fosse um QR Code. Ela nada mais é do que uma forma de traduzir uma condensação de toda a informação. Com uma emoção, com uma sensação, você consegue ir para qualquer lugar do universo. Porque contido numa emoção, numa sensação, está toda a informação daquela realidade. O tempo, o espaço, qual que é a história daquela pessoa, até quanto dinheiro ela tem na conta do banco. Na sensação de ser eu, está tudo aquilo contido. Então, se não mudar a sensação de ser eu, não existe mudança. A nova Terra é uma mudança de sensação. E nessa sensação eu uhum, sou eu unificado, em harmonia. Então faz todo sentido para mim. E eu acho muito legal como existe ressonância, né? Óbvio que se a gente está conversando é porque existe uma ressonância nos nossos caminhos, como tudo nesta realidade. Mas uma das coisas que a gente está fazendo aqui na escola de maestria, a gente está criando um grupo, juntando professores espirituais de todas as linhas possíveis e imagináveis, para a gente criar uma escola unificada, porque o objetivo é trazer o caminho mais fácil, mais leve,
mais divertido para que as pessoas consigam sustentar as mudanças. Porque eu vivo com as pessoas que estão em processo de ascensão 24 horas por dia, 7 dias por semana, por mais de anos, porque eles ficam comigo por anos para conseguir chegar nesse estado onde eles são por si só mestres ascensionados. Eles não precisam mais sendo tchau, né? Não é necessário, mas óbvio que não é assim que acontece, mas assim, agora você é o seu próprio retentor de conhecimento divino, né? Mas esse processo, a base principal dele é a consistência. A consistência, a sustentação, Exato. né? Eu acho que eu esqueci agora o nome do Napoleon Hill, não, um americano lá da década de 30, que foi um dos primeiros falando sobre atração e criação de realidade. Ele tem um livro que ele fala sobre a entrevista com o diabo. E o diabo fala assim: qual o seu maior poder? Ele fala assim: é o ritmo hipnótico, é a hipnose do dia a dia. Então, eu acho que a tecnologia ela é o nosso lembrete para a gente não seguir o nosso ritmo hipnótico. A hipnose do eu, a hipnose de achar que eu sei quem eu sou, a hipnose da personalidade. Eu acho que a tecnologia é maravilhosa para isso. Se você ter um agente, um avatar que te conhece e te lembra assim, ó, carinha, hoje você fez sua meditação, né? Exato. Você ficou atento no seu alimento, na sua comida. E é um negócio que você falou que eu achei sensacional, não quero deixar de falar sobre a questão do alimento, né? Aqui em Atmayur, a gente só come uma vez por dia, porque a gente se alimenta, acima de tudo, de Hum. prana. Então, uma das coisas que as pessoas Uhum. aprendem a ficar aqui é aprender a subir o campo frequencial. Há muitos anos atrás, Arcanjo Miguel disse assim, Sana, você não precisa mais comer. Você pode, né? Exato, exato. Você fala assim, ó, não, não vou parar, cara, que eu gosto pra caramba. Eu adoro cozinhar, como comida vegana, amo, maravilhosa, porque é uma paixão para mim, mas não é mais uma necessidade. O que isso significa? Que quando eu vou comer, se eu vou comer de manhã, por exemplo, depois de fazer minha meditação, minha frequência cai. Minha frequência não eleva. O alimento não me sustenta mais, o alimento me puxa para baixo, porque a informação contida no alimento é de menos teor vibratório do que o meu. Então, aqui, o Sim. que a gente aprende a fazer? A gente aprende a elevar a frequência do alimento através da movimentação de energia corporal. Então, eu equalizo a frequência do alimento, a minha frequência ou acima. E aí, a gente aprende a abrir portais e conectar com energias para elevar a frequência. Por que eu estou falando isso? Porque existe um ensinamento linear, como, por exemplo, a astrologia, que define o ser, isso é fato para mim, isso não é coisa inquestionável, mas tem um momento onde a gente consegue se autoconceber e a astrologia ela já não é mais relevante. Ela é um vetor dentro do meu personagem. Mas a hora que eu Uhum. reconcebo o meu ser, então é legal porque o que eu vejo nessa brincadeira é que existem níveis de conhecimento. O conhecimento linear que a gente precisa para conseguir chegar até um ápice, e depois o conhecimento transcendental que também a Exato. gente precisa para conseguir sustentar esse eu Exato. não linear, sabe? Eu Uhum. acho que, Exato. Exatamente. né? E é difícil sustentar esse eu transcendental para as pessoas lá fora no mundo, porque todo mundo está hipnotizando, lembrando de que a matéria é real, de que o mundo é, de fato, face value, o que você vê é o que é. Isso não... E a pessoa acaba acreditando demais no mundo e na narrativa de quem eu sou, do que está acontecendo no mundo, é porque tem aquele país, acredita que tem país, acredita que tudo isso é real e esquece que tudo isso é frequência e a gente está criando juntos. Então, eu estou querendo dizer que eu acho que é super legal o que você está falando, porque é conseguir trazer para dentro da vida da pessoa uma entidade que consegue ensinar esse conhecimento linear, mas convida para o transcendental e ajuda a sustentar uma visão não hipnótica da realidade. Olha, Exato. lembra, você faz isso, mas lembra que não é só isso, tem tudo isso aqui também. Eu trouxe um monte de coisa porque eu achei super empolgante o que você falou, porque eu acho que tem muito em Exato. ressonância com as coisas que a gente está trabalhando aqui agora. Claro, claro, claro. Rafa, E aí qual a também primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta isso? muitas coisas, né, Sananda? Mas assim, uma que floreia, com certeza, que brilha nos meus olhos é o poder da egrégora, né? Arro, Porque esse agente, né, essa ferramenta auxiliar, ela é importante, né? Mas a gente não consegue nada sozinho, né? Então, arro. a egrégora, ela existe a família de sangue, né? E tem a família de alma, né? E é de suma importância a gente encontrar a família de alma, né? Sei, Que é o com grupo que certeza, vai nos impulsionar, que é o grupo que vai nos impulsionar com certeza. para a nossa ascensão, né? É o Arro, grupo que vai arro. fazer a reconexão, né? Porque sozinho é muito difícil, mesmo com um agente, mesmo com um amigo do lado, né? Eu tenho um amigo guru que foi meu primeiro gatilho, né? Aham. Eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, mas eu acredito muito que às vezes, né, sozinho
é importante até um certo momento da vida, né? Mas existe o tempo que nos reconecta com o nosso propósito. Uhum. E é tempo de nos encontrar para cumprir uma missão que a Exatamente. gente precisa realizar, né? Que é a nossa Uhul! missão que é a nossa missão de alma, né? E essa missão é construída através de uma força de uma egrégora, com certeza. Com certeza. Uma força de pensamento, de sentimento. Isso é Uhum. egrégora, né? Uhum. Então, é um conjunto de pensamentos voltados para o mesmo propósito de elevação. E isso Lindo, potencializa qualquer objetivo, né, que precisa lindo, ser com certeza. alcançado para a elevação do planeta, que nos protege da gente mesmo, né? Uhum. E a gente tem que se proteger da gente mesmo, às vezes, né? Muitas E vezes. da nossa autossabotagem, né? E a Você nossa hipnose, mesmo. claro, com certeza. Exato, da nossa autossabotagem. Então, de não fazer as práticas espirituais, por exemplo, né? Sim. Das práticas de elevação da consciência diária é necessário. De não realizar o nosso propósito de vida diário, realizar as missões que viemos realizar. Então, a egrégora, ela está aí para nos lembrar, para nos ajudar a trazer esses lembretes. Claro, com certeza. Então, só para finalizar, a tribo, né, a egrégora é o grupo, é esse grupo de pessoas que fortalece nosso propósito. Então, eu acredito muito, até mesmo nas conexões dessas egrégoras, nessa Nanda. Uhum. Do intercruzamento, né? Sim. Então, essa teia divina é super importante, porque eu acho que a primeira pessoa precisa se conectar com ela mesma, depois encontrar uma egrégora de alma, que essa egrégora de alma esteja conectada com um propósito coletivo, né? Então, Uhum. são camadas aí que Lindo, Rafa, a lindo. serem... Eu acho que um dos maiores desafios para mim, como um ser que está encarnado aqui, porque independente de quem foi meu superior e as coisas que eu tenho de acesso, graças a, né, o cara lá em cima, né? Uhum, Estar aqui é uma experiência sempre única, né? É sempre única, né? O personagem, ele é sempre único. Mesmo que eu hoje consiga, né, modificar o personagem, ele sempre é único. uhum, Mas viver dessa forma como a gente vive aqui, eu ter vivido em muitas comunidades ao redor do mundo, que foram muitos países, muitas experiências, é conseguir entender a tecnologia da convivência humana e da cocriação, né? Porque a dança das personalidades e os portais que estão por detrás. Porque quando o nível que nós estamos hoje aqui, a gente consegue sentir as emoções uns dos outros. Para nós isso é coisa corriqueira. Isso aqui é coisa do dia a dia. Nossa, Sandra, como assim? Para mim isso é coisa do dia a dia. Assim, sai já. É normal para nós. Saber o que o outro está sentindo. Às vezes saber o que o outro está pensando. Para nós aqui é normal. Você entende? A questão não é essa. A questão é as camadas de proteção que a gente cria para ocultar isso de si mesmo, né? Porque dói, porque são as feridas, né? É o eu linear. Então, quando se aprisiona no eu linear. E aí, meu irmão, uhum. é no andar das carruagens que as melancias elas vão se acomodando, é no atrito que as pedrinhas vão ficando polidas e roladas, né? Então, é nessa questão da convivência e da troca, especialmente com seres que têm o mesmo propósito e frequência, que a gente vai descobrindo aquilo que a gente ainda não conseguiu dilapidar, né? Eu gosto muito da ideia assim, ó, você quer fazer um carro que vai a 50 quilômetros por hora? Você pode colocar qualquer pneu, suspensão, roda, e vai devagarzinho, pode ser um carro baratinho. Você começa a querer 100 quilômetros por hora, aí já não é qualquer coisa. Você quer 200, você quer 300, então assim, ó, na vida, conforme a gente vai aumentando a nossa frequência, a gente precisa ir dando upgrade de aspectos do nosso ser, que é o que dá a sensação que a cura acontece em camadas. Poxa, Sandra, eu já resolvi pai e mãe. Aí a pessoa chega aqui com Sananda, calma lá, amado. Você acha que você resolveu? Eu tô vendo aqui, ó. Aí passa uma semana e fala, porra, Sananda, caramba, tudo isso. Tudo isso. Por quê? Porque agora você está crescendo de frequência. Você resolveu até hoje. O que você resolveu até aqui é o que você precisava para chegar até aqui. Mas agora, para você ir mais adiante, agora você precisa resolver mais esse pouquinho aqui. Porque você está acelerando a sua velocidade, a sua frequência está ficando mais alta. Faz sentido, Rafa? Então, quando você fala Com de certeza. egrégoras e de gente estar junto, eu acho isso super importante, porque é o que a gente mais faz aqui e aprender a se ajudar mutuamente sem uma hierarquia artificial. Porque existe uma hierarquia que é momento a momento, sempre tem, que é consciencial. E às vezes eu não sou a pessoa mais consciente num círculo. Ah, o Sandro, não mesmo, isso é normal. Por quê? Porque às vezes eu estou lá pensando na borboletinha, que bonita borboletinha, e tem alguém que está super presente, atento e fala, Sananda, você, né? Então, a hierarquia de consciência, ela é momento a momento. E ela sempre vai ser. Isso não é uma coisa ruim, não é? É só que tem alguém que está segurando o templo em perfeita disposição com o divino e os outros estão relaxando.
É o masculino plenamente atento, é o guardião divino. Estou aqui, estou atento. É o anjo, estou aqui 100% presente. Estou 100% conectado à fonte para você poder relaxar aí, né? Então vai curtindo, né? Então eu acho que sim, existe, mas o que eu estou querendo dizer é que tem essa personalidade do ego que está tentando se proteger. Existe uma hierarquia que é inegável, que é da consciência, mas aprender a reconhecer esses aspectos, a ordem sistêmica, as energias e conseguir transcendendo isso para criar um trabalho de grupo que funciona, entende? Que tem tração, que ele conduz a uma constância, nova terra. constância, É, constância, né? exato. Porque eu vejo muitas pessoas falarem hoje de liberdade. Eu falo, meu, caraca, as pessoas não entenderam ainda. Uma prova disso é os Estados Unidos, foi baseado em liberdade e é um dos países mais egoístas do mundo. Você não pode ter liberdade como objetivo de vida. Liberdade só gera um tipo de pessoa egoísta. A pessoa que busca liberdade em primeiro lugar, ela não entende. Liberdade ela não pode ser um objetivo, ela tem que ser um fruto. Uma realidade ascensionada de seres plenamente iluminados, harmônicos, cria em união uma realidade onde o fruto inevitável é a liberdade. Entende? A liberdade ela tem que ser um fruto e não um objetivo. Isso quer dizer que eu vou ter que abdicar da minha liberdade para juntar braços e braços com os meus irmãos para criar uma nova terra, que a frequência me permite ser livre, porque eu sei que agora os meus irmãos e eu nós estamos segurando essa realidade juntos coletivamente, que eu posso relaxar. Tem sempre alguém lá no templo segurando a frequência. A gente pode relaxar, eu posso ser livre porque a gente está segurando juntos. Senão cada um vai para cada lado, senão eu quero ser livre, eu quero para ele, então não vamos fazer nada junto. Então eu estou falando isso porque eu acho que é um chamado desse momento. Você fala de a gente contar a nossa regra. Então a gente segue no individual, mas chega uma hora que precisa acabar. Então é dessa forma que eu estou lendo chega uma hora que precisa acabar, que a gente entende, cara, sozinho não adianta. Entendeu? Não, Tem um tanto que a gente consegue ir sozinho. Ah, mas fazer com os outros, né? Aí tem aquela acreditado popular que existem grandes verdades, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai junto. Se é, você quer. E a é, nova Terra é um plano de milhares de anos que está em ação. E eu já encarnei uma cambada de vezes aqui para manter esse plano em movimento. Provavelmente você também, muitas pessoas estão ouvindo aqui, porque a gente está aqui para criar essa frequência, de que criar um parquinho de diversão para todos nós, nos divertirmos exato, juntos. Então, eu acho exato. lindo o que você falou, acho que intercruza muito do que está acontecendo, inclusive o que representa esse podcast, a forma como a gente está fazendo as coisas, como a gente está co-criando, porque eu vou finalizar essa fala com esse chamado. A escola de maestria, ela existe aqui em Atmayor, mas essa escola de maestria que a gente está co-criando com as pessoas, ela não pertence, ela pertence a cada um de nós. E eu acho que a nova terra, ela é um elixir, ela é uma alquimia da soma de cada uma das nossas visões. Né? Por exemplo, se você co-criar com a gente, não existiria um agente maravilhoso que apoia. Isso estaria faltando. E as pessoas teriam uma oportunidade a menos de ser feliz. Porque se tivesse o agente do Rafael, poxa vida, como seria mais legal. Entendeu? Poxa, se o agente tiver também a sabedoria do Sananda e do outro aqui ali, poxa, a pessoa seria mais feliz. Então a gente vai juntando, intercruzando os nossos conhecimentos, as nossas criações, a gente vai multiplicando o potencial para nós. E aí vai trazer essa liberdade. Mas é uma liberdade que tem essa fundação sólida da união de egrégora. Então eu acho lindo o que você falou. Eu acho que quem escutar isso vai entender onde está querendo chegar. E a minha pergunta para você é o seguinte, cara, como é que está sendo para você nesse momento co-criar com as pessoas no mundo como elas estão agora? É muito difícil, né? Porque as pessoas, né, no grande, principalmente a galera da inovação, né, da tecnologia, pessoal, todo mundo na 3D ainda, né? Muito, Temos que né? falar da dimensão, né? Então eu estou co-criando com pessoas na 3D. E eu me considero já na quinta D, né? Aham. Mas é um desafio necessário, Tá né? bom. Essa Porque interface. a minha missão, né, é trazer essa galera Aham, aham, aham. essa Pra entradinha. cá, né? Vamos lá, vem junto. Então a missão, uma das missões é essa, né? É plantar cada dia uma sementinha aqui, outra ali. E, e é lindo, né? É mágico, porque a missão, né, todo mundo tem a sua missão, e a missão ela não é para ser fácil, né, Tá Sananda? bom. Não é para ser assim, no estralar do dedo tá resolvido, né? Aham, Então, existe o trabalho, existe a persistência, a gente lutar com a gente mesmo, né? Sair dessa autossabotagem. uhum.
Então, a trilha é essa, né? É como se fosse um rally, né? Uhum. Num deserto. E você tem ali o teu camarada do lado com o mapa, né? Me esqueci o nome dessa pessoa Navegador. que tá, navegador, né? Você tem um navegador ali, mas você tem um deserto, um oceano de obstáculos. E, na verdade, né? Fazendo analogia com o rally, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, é uma corrida, né? Aham. Então, a nossa missão é uma corrida também contra o tempo, né? Porque essa vida, ela é uma só, né? Aqui, nessa terra, nesse plano. Então, você tem que estar correndo contra o tempo. Então, cada dia você tem que extrair o máximo possível para terminar esse rally logo e curtir, né? Não sei se a minha analogia foi feliz ou não, Funciona, mas funciona. ela veio e Vamos confiar, vamos eternizei. confiar. Lindo, cara, lindo. E E, se pode, você fosse puxar isso para essas pessoas, né? Já que você está sendo esse cara que está chamando, está convidando. é, Você vê isso como isso. uma missão. E eu acho que, até vou fazer essa provocação para você, eu acho que a nossa missão vai se transformando, né? Eu não acho Uhum, que a nossa missão é exato, estática, né? Diz assim, a sabedoria apaga o karma, né? A missão, ela é estática. O exato. sonho, ele é eterno. Então, é um É, chamado de frequência, né? Existe um chamado de alma. Eu quero trazer essa frequência para esse planeta. Eu quero transbordar isso. E essa é uma forma que me engrandece, que maravilha. Mas nós somos múltiplos, né? Porque quando a gente está vendo aqui, da forma como a gente vive, a gente percebe que nós somos múltiplos. Você é o cara que está aprendendo medicina chinesa, é o cara da mecatrônica, é o cara do surf, é o cara das filmagens, porque nós somos exato, múltiplos. E cada uma delas exato. você está deixando uma sementinha de luz, né? Você está falando isso, É, mas eu percebo que a sua verdade é que você é múltiplo. Você é um ser exato. nitidamente múltiplo. Então, tudo isso faz parte da sua costura cocriacional, do seu chamado, né? É uma missão rica pra caramba, né? Muitas formas que você veio polinizar. Eu acho isso muito legal. Então, trazendo isso, trazendo essa ideia do rally que você falou, essa multiplicidade que você tem, esses vários chamados. Se você hoje pudesse enriquecer esses chamados, falasse, nossa, esse é tão gostoso ser. Qual seria o enriquecimento do seu chamado hoje, Rafa? Que você vê assim, poxa, ia ser mais legal ainda se fosse. Se fosse mais legal, se fosse. Tentando entender a pergunta, Sananda, desculpa. Então, assim, ó, se você pudesse tornar mais divertido ainda a sua missão hoje, você falou, não, Aham, porque assim, às vezes ela é muito difícil. Especialmente ter uma vida feliz. Eu estou ajudando as pessoas a serem as pessoas mais felizes do planeta. E como é difícil, entendeu? Então, é, são níveis de dificuldade. Soltar a dor e sofrimento, as pessoas se abraçam com a dor e com o sofrimento, porque exato. elas criam um senso de identidade a partir do sofrimento. Eu preciso sofrer para saber quem eu É, sou, Sanana. Senão eu apago, né? Tipo assim, ó, perco minha consciência. Então, se você pudesse aumentar o nível de prazer, de alegria, de aham, frequência das suas criações, nossa, seria ainda mais divertido, Sarana, se você pudesse fazer isso dessa forma, com essas pessoas, dessa maneira. Então, qual seria o desabrochar ainda mais grande do que você está fazendo agora, nesse momento? aham. Ai, Mas como sabe nada é isso, pergunta cara. boa. Exato. Pergunta boa. Pergunta boa. Se fosse mais divertido. Eu me formei em mestre de Reiki agora, é, início da semana ou semana passada, né? Parabéns. E um dos aprendizados, né, que eu tive o Reiki, ele traz a consciência da energia, né? Eu acho que é uma das ferramentas que está aí, onde a pessoa consegue realmente sentir a energia prana, né, em suas Aham. mãos, né? Então, o que me vem, assim, de bate-pronto te respondendo, é, fazer, eu acho que o Reiki, cara, o Reiki, ele seria uma matéria de escola, seria, todo mundo teria Uau, que ser reikiano, todo uau, mundo que teria. massa, que Eu lindo. acho que seria para você entrar na nova terra, você tem que ser um reikiano. Uhul. Primeiro ponto, primeiro carimbo no seu passaporte, Arro. porque eu acho que é o primeiro grande, é um grande despertar para as pessoas que ainda estão na terceira, na 3D, sabe? Uhum, com certeza. E aí fazer canalizações de reiki coletivas, né? Por exemplo, para escolher um político, por exemplo, né? Eu acho que Aham, aham. essa brincadeira de fazer canalizações, ela é muito divertida
e acho que as pessoas vão sentir isso e tem um efeito imediato. Eu tenho muita vontade de propor esse tipo de experiência, assim, né, Lindo, cara. nessa egrégora aí que está surgindo, canalizações de energia consciente, como um primeiro laboratório para essas Oh, pessoas ainda que precisam de um empurrãozinho, sabe? Nesse faz todo momento sentido, ainda cara. Faz todo sentido. Aham, para aham. sair da 3D, sabe? Acho que a minha missão principal é trazer o máximo possível de pessoas para a quinta D de uma maneira divertida, consciente e rápida, né? Uhul! E Oh, encontrar essas brincadeiras, sabe? estamos pensando a mesma coisa. Estamos no mesmo caminho, cara. É, é, Fazendo a mesma coisa. Que lindo, né, cara? Que massa. é. E aí falar de reiki é aquele papo que eu falei lá no início, né? De trazer a sabedoria ancestral urgente para esse mundo real, que é uma sabedoria que está muito ainda deixada de lado, né? Aham. E que ela é, cara, de suma importância, né? Sensacional, cara. É Sensacional. brincar com, trazer o antigo para agora, mas de uma outra roupagem. Eu acho que seria também uma maneira divertida de trabalhar isso, né? Lindo, cara. Olha que isso que eu falo, como é gostoso, cara, co-criar. Uhum. Como é lindo, porque pensa só, com você a Nova Terra vai ter agentes que vão te ensinar a Reiki, que vão te ensinar a medicina tradicional chinesa e conhecimentos ancestrais, Exato. xamânicos e toda É. essa lindeza que se você não A- estiver lá com esse seu chamado, né, tornar mais fácil, você devia estar nas escolas, sentir aprender, fazer canalização coletiva para escolher líderes, cara. Que incrível, né? Eu falo muito para as pessoas aqui, gente, para de ficar olhando para quem está lá e começa a sonhar quem está lá. Sonha quem está lá, Exato. porque existem várias versões das pessoas. Extrai o melhor daquela pessoa. Pensa o É, melhor daquela pessoa. Mesmo aquele que já está lá escolhido, a gente também pode extrair o melhor daquela pessoa, porque todos é. nós temos um lado brilhante, somos todos fractais do divino. Não importa o que você tenha de crença sobre aquele ser humano, ele é um fractal de Deus e ele tem o potencial de brilhar. Então sonhe a melhor versão daquela pessoa, não briga, sabe? Já está lá, então se rende e sonhe o melhor, porque nós somos todos maravilhosos, né? Mas é difícil, porque a gente tem esse vício de pensar a coisa. Então, que lindo, cara. Lindo, adorei. Maravilhoso, cara. Que sensacional. Quando eu falo isso para você, o que vem na cabeça? Me vem a autocura, né? Eu acho que as pessoas elas precisam ser médicas delas mesmas, né? Serem Oh, terapeutas delas mesmas, né? Eu com acho que certeza. é o caminho que eu encontrei, né? Ser autoterapeuta de mim mesmo, é, conhecer os campos sutis, né? Os Oh, chakras, saber equilibrar isso a hora que quiser. Por exemplo, eu entrei nessa reunião aqui, reunião, né? Esse bate-papo, eu mesmo equalizei meus chakras, eu mesmo, né? Me conectei com o eu divino. Eu fiz isso, Sananda, há 2 meses atrás eu não sabia fazer. Não sabia. oh, Eu precisava acionar alguém. Me manda um reiki aqui, aí, equaliza meu chakra aqui, que eu acho que está desequilibrado. Eu me formei em radiestesia também, né? A gente nem falou aham, sobre isso, mas é uma outra ferramenta que ajuda muito a entender também aham, o seu campo, né? aham. Se autocurar. Então, me vem muito isso também como um passaporte para a Nova Terra, as pessoas saberem se resolver, as pessoas saber para onde correr, mas para dentro delas mesmas, não chamar terceiro, né? Fugir da medicina tradicional, né? Não depender dela, para quem estiver dependendo dela tem que dar um jeito de se Aham. desvincular dela, né? E me vem isso também, né? Autoterapia, cara, Lindo, cara. autocuidado, né? Lindo. Maravilhoso. Olha só que empoderador. E eu acho que é uma das bases da escola de maestria é lembrar que nós estamos indo para uma realidade onde cada um de nós somos mestres de nós mesmos. Né? Exatamente, Você ensina as exatamente. ferramentas, mas você não pode ser sustentado pela frequência de alguém. Senão não é seu, pertence ao outro. Você está emprestando. Exato, Esse é um dos problemas da exato, religião, que as pessoas querem seguir em vez de se transformar. Né? Eu encarnei nessa exato. terra para ensinar as pessoas a se transformarem e não para as pessoas seguirem. É uma coisa bem diferente. Quem ser seguido é porque não se ama o suficiente ainda. Acho que precisa disso para se conhecer. Acho que a gente está aqui é para se amar, se entender e florescer. Florescer, isso que é a quinta dimensão. Cara, Rafa, lindo, Exato. adorei essa conversa. Eu queria fazer o seguinte convite. Se você fosse falar uma última
sei lá, uma última provocação para as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que é a nova Terra para você. Você acha que as pessoas precisam lembrar disso? Tudo que você já falou várias coisas, né? Mas se tivesse uma última Uhum. provocação, qual que seria? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. É, existe a terra que eu vivi, né? Existe a Aham, terra que eu vivi. É, mas a nova terra é um caminho de conhecimento que visa expandir nossa percepção aham, sobre a realidade e conscientização de nosso papel nela, né? aham, É sobre entender que somos parte de uma rede grandiosa de vidas e energia e que temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar coletivo e a ascensão de nosso planeta, aham. né? Trata da importância de assumir essa responsabilidade. Eu acho que todos nós precisamos assumir essa responsabilidade de como nossos pensamentos e ações influenciam em tudo que nos rodeia e de como, Aham, e aham. de como podemos utilizar nossa intenção para efetivar mudanças positivas. E, e assim seja. Que assim seja. Uhul! Maravilha! Rafa, lindo, cara. Que convite lindo, cara. Acho que o mundo com Rafa parece melhor e uma nova terra muito mais interessante, cara. Muito obrigado pela dádiva dessa conversa. Espero que todos vocês tenham Eu que escutado, agradeço. tenham apreciado a dádiva do Rafa e poder, vamos sonhar o Rafa fazendo essas coisas lindas junto com a gente, co-criando a nova terra, tendo essa beleza, né? Dar essa energia, esse impulso de celebração. Que tudo isso que você falou, cara, é muito lindo, que a gente possa ter nas escolas, o reiki, que a gente possa, as pessoas terem acesso a uma medicina que seja, né, o do autocuidado, a medicina do auto amor, do auto entendimento, que você não terceirize isso para ninguém, que Exato. você busque se conhecer e se amar, né? Não joga a responsabilidade na mão dos outros, que eles nem te amam quando você se ama, se amar e se conhecer, é se conectar, né? E eu acho que a beleza do reiki é justamente aprender a movimentar suas próprias energias e saber que você é essa bateria universal de frequência, que um átomozinho seu é capaz de sustentar uma estrela na sua fusão nuclear. Então, saber que você desses trilhões de átomos, você tem um inconcebível poder energético. Nós somos dádivas maravilhosas. Obrigado por nos lembrar disso. Gostei muito dessa conversa. Yupi! Gratidão, meu amado. Uhul! Obrigado, querido. Obrigado, obrigado.